Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parantam Vande Guru Paramparam Ishvara Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharam Tama Gocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om. Thank you, Lord, for this opportunity. Thank you, Lord Krishna, né, por esse Bhagavad Gita maravilhoso. Nós recomeçamos do capítulo 4, o verso 39, que é o último verso do capítulo 4. Né? Nesse capítulo 4 que o Krishna ele se apresenta como Ishvara, como um grande avatar, como o professor dos professores. Quando nós dizemos, né, quando nós invocamos a nossa tradição, nós dizemos com Ishvara, né, o Lord Krishna, Ishvara no início, o professor número 1, com Ishvara no meio, né, e os nossos professores atuais no fim, né? Então nós salutamos a nossa tradição com muita gratitude e reverência. Então o Lord Krishna, ele se apresentou durante todo esse capítulo 4, e aí no finalzinho, como sempre ocorre nos nossos textos, eles falam sobre os benefícios do autoconhecimento e como a pessoa realizada, né, vive a sua vida, ou em teoria, como uma pessoa autorrealizada, ela é... Né, eu avisei a Betânia que não iria nesse primeiro momento. Sabemos, Rutinha, tranquilo. Hã? Então, o verso 39, ele diz que o autoconhecimento surge quando você está comprometido. Comprometido com o quê? Com o seu trabalho? Hã? O comprometimento aqui é o comprometimento com as escrituras, né? O comprometimento com essa investigação, seguindo a lógica como apresentada pelas escrituras, com a ajuda de um professor, né, familiarizado com esses ensinamentos. Então, o autoconhecimento, ele somente frutifica e surge quando o indivíduo está realmente comprometido. Nós sabemos que o comprometimento não ocorre por acaso. Esse comprometimento ele só ocorre na medida que nós desenvolvemos também as qualificações necessárias, sem as quais o valor por esse autoconhecimento e o comprometimento, a dedicação, entendeu? Sistemática, né? Essa prática, essa disciplina de expor a mente sem distrações, né, aos ensinamentos do Vedanta, de novo, até que esses ensinamentos sejam realmente internalizados e transformem nossas vidas, né? Então, isso só é possível na medida que nós desenvolvemos essas qualificações básicas, né, que naturalmente ela vai fazendo crescer o nosso valor pelo autoconhecimento, né, de tal modo que o nosso comprometimento, a nossa dedicação, a nossa perseverança, né, a gente vai investindo mais e mais no autoconhecimento na medida que o nosso valor, a nossa compreensão do valor do autoconhecimento cresce, né? Então, sem esse comprometimento, sem essas qualificações básicas desenvolvidas, o autoconhecimento é simplesmente impossível, né? Então, essa é uma realidade. A gente diz isso sem nenhum problema no Vedanta. Essas pessoas que se dizem ensinando Vedanta, mas não dizem a verdade, eles são simplesmente comerciantes, entendeu? Eles estão deturpando, eles estão corrompendo o Vedanta, dizendo falsas mentiras ou falsas verdades para atrair mais pessoas. Nós, o Vedanta, não temos nenhum problema de dizer a verdade nua e crua, assim como ela é, porque nós sabemos que somente as pessoas realmente maduras, comprometidas e qualificadas, elas podem se beneficiar por esses conhecimentos. As outras, de qualquer modo, é uma perda ou uma perca
é uma perda de energia, tanto da parte do professor como estudante, né? Então, aquelas pessoas não qualificadas, nós não temos nenhum problema de espantar, né? A gente vai espantando aquelas extremamente tamásicas e a gente vai fazendo naturalmente essa seleção das pessoas mais maduras, né? Mais qualificadas. O autoconhecimento surge quando você está comprometido, e esse comprometimento ele permite, né, o controle dos órgãos sensoriais e dos órgãos de ação. O autoconhecimento surge quando você está comprometido, quando os seus sentidos estão controlados e você tem fé nos ensinamentos e no professor. Então, o controle da mente, o controle dos pensamentos, o controle dos órgãos sensoriais, os órgãos de recepção e os órgãos de ação, eles só são possíveis, o controle, a monitoração, né, o monitoramento, né, o filtragem dessas vássanas que não são conduzentes ao meu crescimento, à minha elevação espiritual, toda essa regulação, esse controle, essa disciplina de filtrar, regular meus órgãos sensoriais, os pensamentos, as tendências, as vássanas, né? Tudo isso somente é possível, né, na medida que nós estamos comprometidos. Esse comprometimento ele vai permitindo o desenvolvimento dessa disciplina, né? E isso requer naturalmente o quê? Requer uma pré-qualificação. Em geral, eu coloco essa fé, Shraddha, a fé nos ensinamentos e a fé no professor. Esse é uma pré-qualificação, como frequentemente eu coloco. Sem essa confiança nas escrituras, entendeu? As outras qualificações, elas não se desenvolvem. Porque se nós entramos em contato com as escrituras do Vedanta, mas se a gente permanece ali, né, todo o tempo brigando com elas, né, em guerra com elas, dizendo não, isso não, naturalmente é uma total desperdício de energia, né? Nada é possível sem essa fé. Então, quais são as qualificações elementares, né, básicas, né, preliminares? É essa fé, é a confiança de que a escritura, né, estejam realmente dizendo a verdade, que requer também, né, uma paciência e uma humildade imensa. O ego arrogante, o ego vaidoso, ele jamais quer submeter aos ensinamentos das escrituras. O ego infantil, ele imediatamente ele reage porque ele se sente num relacionamento como se fosse uma figura autoritária, dizendo é assim. Aí eles dizem, não, isso não, porque eu já tenho as minhas ideias muito bem formadas, né? Então, se nossas ideias elas estão servindo o propósito de nos libertar, de nos liberar, de nos satisfazer, então cada um que mantenha suas ideias, suas noções a respeito do mundo, a respeito da natureza, né, do ser, a respeito do indivíduo, né, a natureza do indivíduo, etc. Cada um que mantenha suas ideias próprias. Portanto, a humildade, a confiança e a paciência são essas pré-qualificações, como eu frequentemente coloco, né? Então, você tem fé nos ensinamentos quando você realmente, né, passa esse período inicial e começa a crescer dentro dessa visão do Vedanta. E esse autoconhecimento, esse comprometimento, ele traz paz. É aquela história, qual é a frutificação, qual é o resultado, né? Qual é o benefício desse autoconhecimento, né? Então, uma das palavras que mais, para mim, que mais, né, ilustram esse benefício do autoconhecimento é Shanti, paz, né? Contentamento, né? Uma alegria interior, entendeu? Uma paz, uma confiança, né, a respeito daquilo que eu sou, que realmente, né, não pode ser afetado pelo campo, né, independentemente das circunstâncias do campo. Então, a frutificação, a manifestação, né, mais importante, é essa paz, essa completa paz. A paz referida neste verso, esse é um comentário aqui que deve ter vindo ou do James, muito provavelmente, a paz referida nesse verso não é o estado da mente. Tá? Então, essa aí também tem uma distinção muito interessante. O autoconhecimento, ele produz uma paz que pode ser vista de dois modos. Uma é uma paz experiencial derivada de uma mente
mais satívica. O autoconhecimento estabelece a mente do indivíduo numa condição mental mais satívica, tá? Porque o autoconhecimento ele vai neutralizar ou queimar ou cancelar aquelas ignorâncias que dizem você tem que correr para ver ou correr para evitar, aquele corre do dia a dia, entendeu? Todas aquelas atividades desnecessárias que estressam e que deprimem a mente. Então, o autoconhecimento estabelece o intelecto do indivíduo já numa condição mais satívica que nos propicia o quê? Uma paz experiencial. Mas a paz mais profunda, que é a frutificação do autoconhecimento, não é essa paz experiencial derivada de uma condição mental mais satívica, mas é uma paz derivada dessa convicção de autoconhecimento, de que eu sou a consciência, entendeu? E como consciência eu jamais posso ser afetado pelo campo. Então isso produz uma paz, aquela noção, uma paz além, como é que é a expressão mesmo em português? Uma paz que a Bíblia diz, a paz beyond understanding. Além da compreensão. Além da compreensão, a Bíblia diz assim em português? É. Espera, gente, espera um pouquinho, para de gritar. Só... Tá? Que a paz de Deus, que excede todo conhecimento humano, domine os vossos corações. É o que a Bíblia fala. Então, existe uma expressão, o Mário, ele foi, como é que se diz, Mário? Mário, qual foi a sua profissão quando você era garotinho? Fui quase pastor, além disso. Foi quase pastor. É uma paz além da compreensão. Tem uma expressão em inglês que diz assim, entendeu? Paz é uma paz, a peace, como é que diz em inglês a expressão? É uma expressão muito usada. Além do understanding, beyond understanding, não? Então, essa paz é uma paz que não é realmente derivada da condição mental do indivíduo, mas é uma paz derivada do conhecimento a respeito da nossa natureza como pura consciência. Isso produz uma paz que o James descreve muito frequentemente como um sentimento de total confiança de que nada pode realmente me modificar e afetar, tá? Como consciência. Então, essa é uma paz referente ao conhecimento e a outra paz é referente, uma paz experiencial, referente à minha condição mental mais satívica. Aqui, o James, eu acredito, diz que a paz referida neste verso não é a condição mental, é o silêncio da consciência universal, a qual não depende do estado da mente. Então, a consciência, que é a nossa real natureza, não é uma condição mental, não é um estado mental. Isso é importante. Consciência, a nossa real natureza, é aquilo que existe, digamos assim, antes ou além do intelecto e de suas condições mentais, né? Ele não depende da condição mental. O que significa dizer? Que essa paz, ela é uma paz sempre presente na medida que esse conhecimento esteja sempre presente. Então, se a mente ela se torna mais rajásica ou mais tamásica, e esse conhecimento é presente a você, imediatamente ele neutraliza qualquer excesso de agitação derivada da condição mental, dizendo assim, ok, mente, você está deprimida, você está estressada, mas eu estou aqui, entendeu? Tudo isso ocorre dentro de mim e eu sou aquilo que não... Então, esse conhecimento, ele produz essa paz não experiencial, significando dizer que não é dependente da condição mental do indivíduo. A condição mental do indivíduo é vista objetivamente como fenômeno, né? Ok, então vamos entrar aqui no capítulo 5. O resumo vocês podem ler depois, se vocês quiserem. O capítulo 5 é renúncia da ação. O verso número 1 do capítulo 5 diz: ó Krishna, você exalta e elogia a renúncia da ação e karma, né? Então, porque o Krishna estava dizendo a ele, não, você precisa agir, você precisa, né, comandar o seu exército e entrar nessa batalha, né, e fazer a guerra e destruir Duryodhana e seu exército, né?
E o Krishna, naturalmente, depois, quando ele refletiu, ele viu que ia ser uma guerra sangrenta, né? Sangrenta, se diz? Sangrenta, ele falou assim, não, eu não vou querer fazer esse ato de violência, principalmente porque existem pessoas com as quais eu tenho laços de amizade e de afeição, né? de família, etc. Eu não quero destruir aquelas pessoas que eu sempre amei, né? Então, ele se tornou emotivo, sentimental, e ele se tornou confuso, ele perdeu a sua discriminação, ele já não compreendia realmente o que era Dharma e o que era Dharma, né? Então, dentro daquela confusão, ele começou a querer convencer Krishna que aquela guerra não poderia ser feita, que era extremamente adármica e que a melhor solução era optar pela inação, né? E aí o Krishna ele foi tentando convencer o Arjuna, apresentando os ensinamentos mais elevados dos Upanishads, apresentando a ele que não, na verdade ele precisa, né? Ele precisa fazer essa guerra para o benefício do Dharma, para o benefício da humanidade, né? E ele ficou confuso, porque ele não compreendia a diferença, ou a igualdade, ou a contemporaneidade, a simultaneidade que existe entre ação e inação. E o Krishna dizia, olha, você pode fazer isso porque, na verdade, não é você que está fazendo. Sou eu que vou estar fazendo, é o sistema que está fazendo. O sistema requer que você seja um instrumento nessa guerra para restabelecer o Dharma, né? Então, você faça tudo isso sem nenhum problema. Você transcenda esse sentimento de que você é o executor e deixe tudo para mim, deixe tudo em minhas mãos, entendeu? Mas siga o seu Dharma, siga a sua natureza e desempenhe o seu papel, né? Então, o Arjuna ficou confundido e aqui ele diz assim no final, você está exaltando agora, né, a ideia de você, no início, você exaltou, elogiou a renúncia da ação. E você também exaltou no final do capítulo 3, 2 também, você exaltou a ação, o karma, entendeu? Então, me diga definitivamente qual é o melhor caminho, se é o caminho da inação ou o caminho da ação. Se eu devo agir ou se eu devo, entendeu? Simplesmente correr para os Himalaias ou para as florestas ou para um ashram e ficar estudando as escrituras, meditando e contemplando, né? Então, qual é o caminho que eu vou seguir? O caminho do Karma Yoga, da ação, ou eu vou seguir o caminho do Jnana Yoga, da contemplação? Me diga, né? Qual é o melhor caminho, né? Então, o Krishna, naturalmente, o Guru, ele jamais responde diretamente às perguntas dessa natureza. Ele jamais diz, não, o melhor é isso, o melhor é aquilo. Porque cada resposta ela é sempre endereçada a uma pessoa, entendeu? De acordo com o seu estágio de desenvolvimento, de compreensão e aquilo que vai ser melhor para essa pessoa, entendeu? Existem respostas que são colocadas de modo genérica para as pessoas, aí elas são ainda mais genéricas respostas, entendeu? Mas uma resposta desse tipo, me diga qual é o melhor, esse caminho ou esse caminho, naturalmente o Guru jamais vai dizer exatamente qual é o melhor caminho. Mas nesse caso aqui e ali, mais à frente a gente vai ver, o Krishna vai ao extremo de dizer assim, não, o caminho da ação é superior ao caminho da contemplação, ele chega a esse extremo, né? Mas aqui o Krishna responde dizendo, tanto a renúncia da ação, a inação ou a contemplação, como o desempenho da ação, ambos levam à liberação. Então, imagina a situação do Arjuna, né? Que resposta é essa, Krishna? Entendeu? Eu quero uma resposta prática, direta, né? Sem abstração, né? E você está dizendo que ambas as possibilidades, elas me conduzem à libertação, né? À iluminação, à libertação, etc., né? Então, ele diz tanto a inação como a ação, né, levam à libertação. Aí ele abre um parênteses e ele diz assim, mais o desempenho da ação como yoga. Aí, de novo, ele está ressaltando o sentido, o significado do Karma Yoga. A gente não pode cair naquela fantasia infantil de Karma Yoga
é somente ação, como se diz, ação caridosa, ação altruísta, ação de trabalho voluntariado, entendeu? Eu vou agir, vou querer ajudar as pessoas. Então, esse tipo de ação, por si mesmo, entendeu? Não é o Karma Yoga, né? Aqui ele está dizendo que o desempenho de ação como yoga, o Karma Yoga não é somente ação, é uma ação com uma determinada compreensão e atitude. Porque todos os karmis, todos os sansaris, eles colocam ações, eles são rajásicos, né? A maioria deles, alguns deles são tamásicos. Os tamásicos eles não incorrem tanto em punha e papa, porque para haver punha e papa você tem que agir. Se você é muito tamásico, você não incorre muito em punha e papa, mas você também não sai do lugar, entendeu? Você fica ali estagnado, né? Então, a maioria dos samsaris, eles são mais rajásicos. Então, eles continuam agindo, mas isso não faz deles yogis, né? Então, um karmi não é um yogi. Um karma yogi é um yogi. O que significa dizer? O desempenho da ação como yoga, compreendendo, né? Compreendendo a ciência, né? Da ação, a ciência da causalidade, a ciência desse sistema, né? Esse sistema dinâmico de ação, estímulo e resposta, né? Causa e efeito, ações e resultados de ações, compreendendo tudo isso e as leis que governam esse campo de ações, isso e o desenvolvimento de uma atitude de colaboração, contribuição, dedicação de minhas ações, uma atitude religiosa, espiritual, essa compreensão associada a essa atitude religiosa, espiritual, é que faz do karmi um karmi yogi, que transforma ou converte um karmi num karmi yogi, né? Então, aqui, Lord Krishna está dizendo, ambos os caminhos da renúncia da ação, ou em outras palavras, a inação, como o desempenho da ação, ambos conduzem à libertação. Aí ele faz um passinho para trás e diz assim, mas o desempenho da ação com o espírito do yoga, né? De consagração, dedicação, contribuição, adicionando valor, com o espírito religioso, compreendendo que o campo das ações é Ishvara, né? O desempenho da ação como yoga é melhor do que a renúncia da ação. Né? Ele resolveu o problema de Arjuna, né? Arjuna estava lá, né? O que é melhor aqui? Ação e inação. Ação e inação, ele falou, ambos estão bons, mas sabe de uma coisa? A ação é melhor do que a inação. Então, essa não é uma resposta genérica, não é uma resposta para todos os seres, né, os jivas, né? Essa é uma resposta que foi desenhada sob medida para Arjuna, naquela situação de Arjuna, naquele tempo e espaço, entendeu? Ele numa situação de confusão, de indecisão, e ele precisava agir para o seu bem e para o bem da humanidade. Aí o Krishna respondeu diretamente para ele, dizendo, não, no seu caso, né, a ação é superior. É isso que é o significado implícito. No seu caso, a ação é muito superior. Né? É muito superior à renúncia à ação. Aí, no final, o Krishna, né, ele diz, ele completa, né, esse parágrafo, dizendo assim, um renunciante, né, um sannyasi, ele é livre de quereres e não quereres, em outras palavras. Ele já não está vivendo esse problema seu, Arjuna. Você está, entendeu? Estagnado aqui, confuso, paralisado, por causa dos seus quereres, gostos e desgostos. Você se envolveu sentimentalmente, emocionalmente com o campo, e agora você está confuso, né? Mas um sannyasi, né? Um renunciante, ele é livre dessa confusão, né? Que é o produto dos nossos gostos e desgostos, o que eu quero e o que eu não quero, né? Meus desejos e aversões. É isso que faz do indivíduo, né,
um samsari, né? São a pressão exercida pelos quereres e não quereres, né? Um renunciante, aí ele está tentando explicar para Arjuna, entendeu? Que o renunciante, na verdade, ele não precisa de ação. Mas para que você realmente possa optar pelo caminho da inação, você precisa já estar extensivamente purificado da pressão, né, compulsiva desses quereres e não quereres, desses gostos e desgostos. My way, my way, my way, my way. Então, isso tem que estar já relativamente, entendeu? Purificado, né? Então, ele diz, um sannyasi, um renunciante, ele já não sofre a pressão dessas vassas, desses gostos e desgostos. E, portanto, ele já é livre, entendeu, da ação. A escravidão ria significa ação. Porque a ação escraviza, como nós vimos nos versos anteriores. A ação escraviza porque ela cria dependência. A minha ação, ela vai produzir um resultado de ação, e se eu gosto desse resultado de ação, então eu tenho que correr, pedalar com mais ações daquela natureza, na esperança de que o campo possa conspirar a meu favor e eu possa obter o mesmo resultado. Então, a ação jamais liberta, mas a ação escraviza, muito embora a ação sirva o propósito de quê? Nesse caso, de restabelecer o Dharma, né, que é o bem coletivo superior, né, restabelecer, proteger o Dharma, né, e as ações, do ponto de vista dos nossos Dharmas pessoais, individuais, as nossas ações servem o propósito de quê? De purificar, refinar as nossas mentes, né? Porque as ações, quando elas são ações yogics, né? São as ações espirituais, né? Essas ações elas servem o propósito de purificar, refinar as nossas mentes. O desempenho da ação como yoga é melhor, Arjuna, do que a renúncia, né? Portanto, faça o seu dever, faça o que você precisa fazer. Um sannyasi é livre desses gostos e desgostos, desses desejos e aversões. Ele já é livre, entendeu? Ele já é livre da escravidão à ação, né? Então, você ainda não chegou a esse ponto, você precisa agir sabendo que a ação causa escravidão, mas existem ações que são conducentes à libertação. Isso nos faz retornar ao início desse parágrafo, desse verso, quando ele diz tanto a renúncia da ação quanto o desempenho da ação levam à libertação. Então, a ação, ela leva à libertação indiretamente. Ela não produz a libertação. Somente a compreensão de que eu já sou livre pode estabelecer o indivíduo numa situação de apreciação do fato de sua própria libertação, que sempre era, sempre foi, né? Então, somente a compreensão resolve esse problema. Mas, tanto a renúncia como a ação conduzem à libertação. A ação, ela conduz a ação indiretamente, como? Preparando a mente para compreender que o indivíduo já era livre, já sempre foi livre, como consciência, né? Então, as ações, nesse caso, Arjuna, elas são importantíssimas, e são as ações dhármicas, é para o benefício do todo, é para o benefício do campo, do Dharma Field. Você precisa fazer essa guerra, né? E ela também, todas as ações servem o propósito de produzir uma mente mais clara e um coração mais tranquilo, né? Esse é o resultado de uma vida dhármica, uma vida banhada em ações, né? Que é o caminho do Karma Yogi. Vocês compreendem o que é o Karma Yogi? Todo mundo compreende? Não é fugir das ações, mas é desempenhá-las, né? Levando em consideração o Dharma circunstancial, o Dharma universal e o meu Dharma pessoal. Existem esses 3 níveis de Dharma, né? O Arjuna, ele estava preso aos quereres e quereres, os gostos e desgostos dele, mas ele tem que considerar qual é o meu Dharma pessoal aqui, qual é o meu Swadharma. Meu Swadharma é de proteger o Dharma. Eu sou o general desse exército aqui, entendeu? Então, o meu Dharma pessoal é desempenhar essa ação e fazer essa guerra, né? Então, o Dharma circunstancial,
E, de novo, é de fazer essa guerra. Por quê? Porque é uma condição extremamente adármica. Se o Dharma Field for destruído, a possibilidade de crescimento e evolução, né, elevação espiritual para as gerações futuras, elas serão destruídas. Serão erradicadas essas possibilidades, entendeu? Portanto, do ponto de vista do meu Dharma circunstancial, eu preciso também fazer essa guerra, né? Então, tem a circunstância e tem o Dharma universal. O Dharma universal também é a mesma coisa. Essa guerra é importante para o benefício do inteiro campo, né? Do inteiro campo. Todo o campo precisa dessa guerra. Caso contrário, todo o campo, toda a humanidade vai sofrer a opressão de Duryodhana, né? Então, esse é o significado. Tanto karmiyogis como renunciantes estão procurando a libertação. Os karmiyogis estão procurando a libertação porque o karmiyogi ele é um vedantino, então ele já sabe, para início de conversa, que o objetivo final, né, a nossa destinação final é moksha. A nossa objetivo intermediário é purificação mental, né? Então, ambos estão buscando essa libertação, né? Então, o Karma Yoga está buscando essa libertação através da obtenção de uma mente satívica, de uma mente contemplativa, de uma mente, né, meditativa, purificada, refinada, etc. Mas ele sabe que o meu objetivo final é moksha, né? Então, ambos estão buscando a libertação, mas não existe escolha. Isso é muito interessante. Não existe escolha entre a ação e a inação, um caminho ou outro, entendeu? Porque Karma Yoga e a Jnana Yoga, a renúncia da ação, em termos de conhecimento, são mutuamente excludentes. Mas não há escolha, porque Karma Yoga e renúncia da ação, em termos de conhecimento, são mutuamente excludentes, no sentido de que se você está agindo, exclui o fato de que você... Deixa eu ver se eu compreendo melhor esse parágrafo, esse comentário que parece vir do James. Mas não há escolha, porque Karma Yoga e renúncia da ação, em termos de conhecimento, são mutuamente excludentes. Primeiro, Karma Yoga, depois, renúncia da ação, né? Então, Karma Yoga, como nós vimos, ele produz, né? Ele vai cuidar do solo no qual essa compreensão possa brotar, né? Então, eles se excludem em termos de conhecimento, porque você, como um Karma Yoga, você jamais pode obter esse conhecimento. Esse conhecimento somente é possível através da contemplação dos ensinamentos dos Upanishads, tá? Então, isso que está querendo dizer. Primeiro o Karma Yoga, depois a renúncia da ação. Mas a gente não pode dizer que a yoga da ação ela não sirva o propósito da libertação. Porque, como nós já dissemos de novo e de novo, né, o Jnana Yoga sem o Karma Yoga, né, a contemplação sem a preparação, né, ela simplesmente é impossível. Nós precisamos de cuidar do solo, né, de trabalhar o solo de modo que nós possamos plantar a semente do autoconhecimento, né? Do mesmo modo, o Karma Yoga sem o Jnana Yoga, né, essas ações yogics, né, essas ações com a compreensão de Mitya e com a atitude, né, do New Yogi, né, desse relacionamento entre o Jiva e Ishvara, esse tipo de ação, ela jamais vai conduzir ao autoconhecimento. Por quê? Porque o Karma Yoga sem o Jnana Yoga é incompleto. Você vai ficar purificando, preparando. Imagina um fazendeiro ou um lavrador que esteja ali preparando o solo, e ele pensa assim, não, ainda tem um pouco de acidez, tem um pouco ainda de desequilíbrio aqui na composição química desse solo, deixa eu melhorar esse solo. Aí vão passando anos, décadas, o cara está ficando velho e ele nunca é satisfeito, porque não existe perfeição, né? Um solo perfeito jamais pode ser realmente obtido, né? Porque em Mitya não existe tal coisa como a perfeição. Do mesmo modo, essa preparação mental é um estágio intermediário a partir do qual o indivíduo precisa entrar no Jnana Yoga, sabendo que não existe 100% purificação, entendeu? Então, nesse sentido,
eles são mutuamente excludentes. Uma yoga prepara e a outra termina o trabalho, conclui o processo. Você tem alguma colocação, Betânia? Não sei, eu tinha entendido aqui que, por exemplo, Karma Yoga e renúncia da ação ainda não contém o Jnana Yoga, né? E a renúncia da ação não seria o Jnana Yoga. Eles ainda não contêm. Mas ambos são estilos de vida que preparam para acessar o conhecimento. Sim, não. A renúncia da ação, ela se refere à contemplação. Renunciantes são os sannyasis. E diversas vezes no Gita, o Krishna explica que o sannyasi é aquele que já não precisa de agir porque ele está pronto para o estudo e contemplação dos ensinamentos, entendeu? Mas o sannyasi não seria ainda uma preparação para o Jnana, né? Para compreender que ele já é um ser livre? Não, veja bem, o sannyasi, dentro da nossa tradição, muito embora na prática a gente encontre sannyasis que não possuem realmente uma mente meditativa e contemplativa, a maioria dos sannyasis ou dos sadhus na Índia, eles não são realmente sannyasis, né? Eu fiquei sabendo disso nas minhas últimas viagens no sul da Índia. Eu investiguei, perguntei, etc. E uma pequena fração desses sannyasis, eles realmente possuem essa mente contemplativa e têm um interesse genuíno pelo estudo e contemplação das escrituras e pelo autoconhecimento, né? Então, existe um fenômeno social na Índia onde as pessoas, o governo não tem modo de cuidar dessas pessoas e essas pessoas acabam se tornando sannyasas por questões sociais, porque ali elas recebem uma refeição ao dia, etc, etc. Mas, em geral, do ponto de vista da tradição védica, o sannyasi é aquele que perdeu o interesse, né, no corre-corre. Por Nietzsche, né? Por Nietzsche, pelos papéis sociais, pelas atividades sociais. Por que ele perdeu o interesse? Porque ele já possui uma mente contemplativa, uma mente mais madura, uma mente que está interessada no estudo e na contemplação dos ensinamentos védicos, entendeu? Mas isso não necessariamente se traduz em realidade do ponto de vista prático. Mas o sannyasi, veja bem, o Osho Rajneesh criou mais confusão quando ele introduziu a ideia dos conceitos, né, do povo dele, que ele chamava os meus sannyasis, entendeu? Nós não éramos realmente sannyasis. Sannyasis são as pessoas com mentes extremamente contemplativas, né? Muito reflexivas, meditativas e com interesse mesmo no autoconhecimento, né? Mas isso não é o que nós encontramos em geral, né, no mundo. Amigo, dá para fazer uma colocação? Não, agora não, mais tarde um pouco, Eduardo, tá? Obrigado. Eu quero andar mais adiante com esse texto aqui. Ok, aqui está dizendo assim, tradicionalmente, somente 2 estilos de vida são sancionados. A do householder, o chefe de família, aquele que é homem de negócio, pai de família, entendeu? E donos de casa, etc, etc. Existem 2 tipos de vida que são sancionados, o do chefe de família e do renunciante. Karma Yoga é para chefes de família, pessoas com muitos desejos e muitas responsabilidades. Então, as pessoas com essa natureza mais extrovertida, mais rajásica, né, é inútil pedir para elas abandonarem a ação e entrarem no monastério ou no ashram, entendeu? E começarem a estudar e contemplar os ensinamentos do Vedanta. Para essas pessoas, a nossa recomendação é que elas desempenhem os seus papéis sociais, entendeu? Mas compreendendo esse relacionamento entre ela, Ishvara, Deus, e as leis que governam esse campo, de modo que essas ações aparentemente mundanas se tornem yoga, se tornem atividades sadhanas, né? Atividades espirituais, né? Então, para o indivíduo com esse temperamento mais extrovertido, né, eles são recomendados as ações, né? É um caminho complicado que quer que o executor das ações atue em muitos papéis. Então, se o indivíduo estiver realmente qualificado para o estudo e a contemplação das escrituras, aí a parte mais difícil já ficou para trás, né? Ele desenvolveu uma mente contemplativa, uma mente, né, satívica, aí tudo bem, né?
Mas, como eu disse, não é realmente o que ocorre. E estudando para Paramartananda, aqui e ali, ele fala as coisas que ele diz assim, isso eu não posso estar falando disso, senão eu acabo, né, em dificuldade. Ele fala um pouquinho das dificuldades que existem dentro dos ashrams, porque as pessoas não estão exatamente preparadas para aquela vida, mas fizeram o voto de sannyasi, mas chega ali, eles têm muitos rajas, têm uma mente muito ainda extrovertida e perturbada, e aí eles começam a criar confusão, começam a brigar, começam a querer dividir as coisas, não ser de acordo com isso, não ser de acordo com aquilo, entendeu? Então, isso rola, na verdade, né? Mas esse caminho do Karma Yoga é mais ou menos o caminho de se equilibrar como um malabarista, porque a gente tem que desempenhar tantos papéis sociais, né, de marido, de mulher, de pai, de mãe, de filho, avô, neto. Então, todos esses papéis sociais, mais as minhas atividades profissionais. E ainda assim, a gente precisa, através da compreensão do Karma Yoga, encontrar um equilíbrio de tal modo que essa vida se torne yoga, que essa vida se torne uma prática espiritual, entendeu? Não é fácil, né? É juggling, é mais ou menos um malabarismo, né? Mas ainda assim é a única alternativa para os indivíduos rajásicos com temperamentos mais extrovertidos, mas ainda assim com uma vássana espiritual, porque o primeiro impulso nosso, como a gente diz na expressão brasileira, é chutar o balde e deixar tudo, né? Deixar a família, deixar a profissão, isso e aquilo, vou deixar tudo, vou embora, né? E o Swami Dayananda, por exemplo, eu fiquei sabendo através, né, das classes que eu estudo com Paramartananda, ele diz, Paramartananda conta que as pessoas chegam lá, se encantam com Vedanta, fazem 3 meses ou 3 anos de curso de introdução ao Vedanta, onde existe um pouco de Vedanta, mas tantas outras coisas, né? Tantas outras atividades, aí imediatamente elas falam, estou encantado, eu quero fazer um voto de sannyasi, né? Aí o Paramartananda diz que o Dayananda, quase que invariavelmente, disse, não, espera um pouco aí, fique mais 3 anos, mais 5 anos, entendeu? Até você ter realmente certeza, porque não é fácil. Como nós dizemos, a vida é um jogo de soma zero. Tem um upside, um downside para ambos. A vida do householder, do dono de chefe de famílias, etc., e a vida do sannyasi, ambas possuem minus e plus, né? Positivos e negativos. E o Paramartananda aqui e ali fala da dificuldade. Você chega lá e você tem ainda um pouco de agitação interior e você não tem um campo de ações, não tem nada para fazer lá, entendeu? Tem pouco ou nada. Imagina ir para um ashram de pessoas, né, com muita energia rajásica e, de repente, as únicas atividades que tem ali é pegar a vassoura para limpar o ashram, descoscar a batata e todas as pessoas rajásicas brigando por aquelas atividades. Né? Não, é minha, eu preciso hoje fazer alguma coisa. Não, para de descascar batata, porque a gente não consegue comê-las todas, entendeu? Então, é um problema se você não tiver um campo de ações à sua disposição, né? Então, a gente tem que tomar cuidado a respeito disso, né? O Karma Yoga é para esses indivíduos mais rajásicos que devem transformar as suas vidas, seu estilo de vida, em sadhana espiritual, em prática espiritual. É um caminho mais complicado, mas é o único caminho que existe para as pessoas mais extrovertidas. É certo para Arjuna porque ele tem um temperamento rajásico. Para Arjuna, a ação é melhor do que a inação. O Krishna diz a ação é superior à inação, né? Portanto, haja. Não pense de fugir para Rishikesh, para os Himalaias ou para o sul da Índia, arrumar um ashram e ficar meditando, porque a sua mente não está qualificada para a inação, para a contemplação, né? É isso que ele está querendo dizer. Para ele é melhor ação. E ele não é, obviamente, indiferente aos resultados das ações, né? Então, uma pessoa que é muito extrovertida, ela está ainda não somente, né, ela é escrava da ação e ela tem expectativas a respeito dos resultados das ações. Ela não compreendeu o Karma Yoga, né?
ela não compreendeu, ela não purificou o suficiente de modo que ela comece a agir, colocar ações que não são mais vinculadas com o resultado, mas são ações com espírito de contribuição a Ishvara. Então, antes de desenvolver essa compreensão e essa atitude, né, leva um pouco de tempo. Né? Renúncia é a libertação das vasanas, não um estilo de vida relaxante. Então, aquele que renuncia à ação, isso me lembra um amigo meu indiano lá em Tiruvannamalai, quando eu fui perguntar a ele, mas brother, todos esses sannyasis que a gente vê lá, né, sentados, deitados, eles estudam as escrituras, eles meditam. Aí o bro virou para mim e falou assim, não, bro, não. Ele falou assim, eles são sannyasis deitados. Ele falou, o que? Sannyasis deitados? Sim, sannyasis horizontais, ele me disse. O que quer dizer com isso? Não, aqueles sannyasis que só ficam deitados, eles não fazem nada, eles só levantam para comer e para ir no matinho fazer cocô, entendeu? É sannyasa horizontal, eles não fazem nada. Né? Então, renúncia da ação não significa preguiça, né? Não significa ficar deitado, né? Não significa simplesmente, né, a inércia, a apatia, né, a depressão, né, o embotamento, né, mental. A renúncia é a libertação das vasanas de alguém. Então, o indivíduo ele se torna realmente um renunciante, o que não era o nosso caso em torno a Osho Rajneesh, ele se torna um renunciante quando essas vasanas que nos compelem a agir constantemente, elas foram neutralizadas através do Karma Yoga e do Upasana Yoga, entendeu? Então, somente então o indivíduo pode dizer, agora eu tenho um espírito renunciante. Por quê? As vasanas elas foram neutralizadas através da yoga. Né? Não significa suprimir ou reprimir a ação. Né? Esse é o ponto aqui. Renúncia é a libertação das vasanas. Não é um estilo de vida relaxado, preguiçoso. Sannyas, o estilo de vida da renúncia, é muito simples e direto. Por quê? A gente não tem muitos afazeres, muitas responsabilidades, a gente não tem esposa, a gente não tem esposos, né? Marido, mulher, filhos, netos, a gente não tem casa para cuidar. Imagina o sannyasi, a vida dele é tão simples que ele nem mesmo tem que cuidar da casa, entendeu? Ele simplesmente faz o mínimo de atividade, né? Dá vontade de vez em quando chutar o balde, né? Quando a gente vê a complexidade da vida nos dias de hoje, né? E a gente tem uma mente um pouco mais contemplativa, a gente fala assim, putz, então o que a gente precisa fazer? Nós, né, que somos pessoas do mundo, né? A gente precisa de downsizing, simplificando, porque somente através dessa simplificação de estilo de vida, a gente vai abrir espaço para quê? Espaço de tempo, né? Para estudo, contemplação, reflexão, né? O Shravana, Manana, Nididhyasana do Vedanta, né? O Vedanta, ele inicia com estudo e termina com autoconhecimento, e para isso nós precisamos de abrir um espaço de energia e tempo. Né? Então, esse estilo de vida do sannyasi é muito simples. É simples, é atraente, mas ele se torna muito impossível e difícil se o indivíduo tiver muito rajasi e sob pressão de muitas vasanas ainda. Entendeu? Então, é simples, mas é para pouquíssimos, para raros indivíduos. Né? Tanto é que poucos indivíduos nos acham são realmente, totalmente, né, sativos e contemplativos. Né? Ok. Então, esses dois caminhos, o caminho da ação, que é o caminho do Karma Yoga, né? E o caminho espiritual da inação, que é o caminho da contemplação, né, seguindo a lógica apresentada pelas escrituras do Vedanta. Krishna não louva o estilo de vida sannyasi, ele não está, né, dizendo assim, não, seja sannyasi, mas somente o temperamento de um sannyasi. Ó, que bonito isso aqui. Ó. Ele não está exaltando o sannyasi, o estilo de vida de um sannyasi, entendeu? Mas ele está exaltando o quê?
o temperamento de um sannyasi, que é uma mente contemplativa, entendeu? Uma mente satívica, reflexiva, né? Uma mente focada, né? Então, ele exalta isso. Isso aqui é o estado, é a condição mental mais elevada que existe, e você precisa de agir com o espírito do Karma Yoga para desenvolver essa mente sannyasi, né? Então, ele exalta o temperamento de um sannyasi. Na verdade, existem chefes de família cujas mentes são... Na verdade, existem donos de família, existem pessoas que vivem no mundo com uma mente mais contemplativa do que muitos sannyasis que vivem nos ashrams. Existe na Índia, eu ouvi dizer de alguns dos nossos professores que existem pessoas altamente realizadas e contemplativas que são donas de casa, mulheres indianas, entendeu? Que são realizadas, que vivem ali desempenhando todos os seus papéis, todos os seus dharmas pessoais, né? Então, existem pessoas que permanecem no mundo, né? Exercendo as mesmas funções, né? E que eles nunca renunciam de desempenhar aqueles papéis, né? Porque o dharma dessas pessoas foi realmente, né? De desempenhar, de assumir, né? De casar. Eu lembro aqui do Abhedananda. Abhedananda foi o último guru. Não tem a fotografia dele aqui, eu preciso fazer uma fotografia do Abhedananda. O último guru do Ramji, de acordo com o Ramji, foi o ser mais puro, lindo, maravilhoso que ele conheceu. Esse Abhedananda, e ele tem uma história de vida interessante. Ele já nasceu praticamente, né, autorrealizado, ele já nasceu brilhante, ele já nasceu purificado, né, radiante, mas ainda assim, por questões sociais, a família dele insistiu, quando ele era muito jovem, os matrimônios na Índia eles são arranjados, né, combinados. Eles fizeram assim, não, você tem que casar com aquela pessoa ali daquela família, né? E ele se viu naquela situação, putz, eu não tenho nenhum interesse, não quero, né? Não estou interessado em montar família, em sexo, eu não tenho essas ambições, a minha ambição é Deus, é o Espírito, etc, etc, né? Esse é o meu amor, a minha paixão, né? Meu desejo. Mas ainda assim, por questões dármicas, ele disse, ok, é o dever de um filho acatar a resolução dos pais. Eles querem que eu case e que monte família, então que assim seja. Então, ele novinho, ele se esposou e ele teve filhos com essa moça, e assim que o dharma dele foi mais ou menos resolvido ali, ele falou, ok, agora, né, os filhos já estão mais crescidos, eu simplesmente saio pela porta dos fundos, né, até breve, e ele foi para o mato. Ele foi para o mato e ele começou a viver, né, aquela luz dele, né? Ele era um Jnani Bhakta, uma coisa linda, segundo as descrições, não só de Ramji, como de outras pessoas. E ele começou a atrair, né, pessoas que iam lá. E o satsang dele era somente pujas, pujas e pujas. Né? Ele diz que, o Ramji diz que a energia dele, a vibração dele era tão pura, as pessoas ficavam assim, pá, totalmente satívicas, o amor fluía na presença dele, que eles faziam esses pujas nos jardins, assim, fora do ashram. Aí ele diz que as vegetações, as árvores, as plantas começavam a se curvar na direção de Abhedananda, entendeu? Abhedananda. Diz uma coisa linda, uma pureza. As histórias que o Ramji conta sobre a passagem dele com Abhedananda são histórias lindas. Então, isso para explicar que, às vezes, uma pessoa, né, ela pode ser extremamente elevada espiritualmente e ainda assim exercer um papel social dentro do mundo, né? Como pai de família, donos de negócio, esposas, etc, etc. Aí aqui o Ramji, eu penso, diga no final que, de fato, todo mundo, todas as pessoas têm um pouco do renunciante, em outras palavras. Todas as pessoas têm um pouco de sátiva também. Todos nós temos, em graus diferentes, uma mente contemplativa, né? E todos nós temos a energia rajásica também. Então, nós temos o intelecto, nós temos rajas, sátiva e tamas, entendeu? Então, todos nós
temos um pouco de renunciante e um pouco de Karma Yoga, né? E a gente tem que saber quando nós exercemos, né, desempenhamos essas funções mais contemplativas e mais rajásicas, né? Quando chega segunda-feira, a gente tem que trabalhar, a gente não pode dizer assim, não, agora eu sinto que eu quero contemplar e estudar. Né? Aí a sua esposa vai lá, você vai trabalhar, você vai perder esse emprego, você só fica estudando e contemplando, entendeu? Você vai acabar sendo demitido, né? Assim, não, eu sinto que eu preciso contemplar. Não. Quando chega, né, o dia de trabalho, você tem que invocar os seus rajas, né? E você dinamicamente precisa desempenhar o seu papel rajásico como provedor de sua família. Né? Aí, como fazia Nisargadatta Maharaj, Nisargadatta Maharaj é uma outra historinha paralela aqui, parênteses. Quando ele realizou, quando ele se reconheceu, quando ele se compreendeu, né? O primeiro impulso dele foi aquele de chutar o balde e abandonar tudo. A lojinha dele, a família e todo mundo ir para as montanhas. Ele teve esse impulso. Quase todos nós temos esse impulso. Eu também tive esse impulso. Então, ele teve esse impulso. Mas aí, quando ele foi embora para as montanhas, alguns amigos foram atrás dele e convenceram ele a voltar. Você não faz isso porque não é legal. Entendeu? Você volta, continua desempenhando seus papéis. Aconteceu com o Papaji, a mesma coisa. Um Jari, ele chutou o balde e queria ficar lá pertinho do lado de Ramana Maharaj, no ashram. Ramana, ele deu um chute na bunda de Papaji e falou assim, vai lá cuidar da sua família, vai pegar eles, que eles estão lá numa área de conflito entre o Paquistão, né, que é o Paquistão nos dias de hoje. Você vai lá e faz o seu dever, faz os seus dharmas, né? E Papaji acabou preso naquele dharma de provedor da família dele para o resto da sua vida, até que a família cresceu, etc. Né? Os filhos, etc. Mas o Nisargadatta Maharaj, ele voltou. Né? Aí o que ele falou para a família dele? Ele falou assim, ok, eu voltei, eu vou continuar abrindo o negócio às 8 da manhã, aí às 5 da tarde eu vou fechar o negócio. Aí em cima do apartamentinho dele tinha a lojinha embaixo, o apartamento, e tinha o andar de cima, que era onde ele fazia os encontros deles, né? Os darshans, os satsangs dele. Né? E ali ele dizia, quando eu entro ali, eu fecho a porta e eu não quero ouvir nenhuma palavra de ninguém. Entendeu? Não quero saber do mundo, eu não quero saber de nenhum problema desse mundo. Eu simplesmente ali eu me dedico às minhas sadhanas. Né? Ele também ele era um Jnani, mas era um yogi também. Né? Ele sabia o que é o Samadhi Yoga, né? Ele entrava naqueles estados de Nirvikalpa Samadhi Yoga, né? Porque ele curtia tudo aquilo, né? Evidentemente, senão ele não faria. Ele estudava, escrevia de vez em quando, mas principalmente ele praticava o Samadhi Yoga. E ele não queria saber de nenhuma interferência da família dele, ele era muito radical sobre isso. Né? Então, nós temos que compreender isso. Né? Se nós nos encontramos numa condição kármica, na qual nós temos 5, 6, 7, 8 filhos, esposa, ex-esposas, ex-ex-esposas, entendeu? A gente tem que respeitar essa condição kármica, mas ainda assim começar a encontrar um modo, né, de simplificar, esperando, né, que as crianças cresçam, né, etc, porque a gente não pode chutar o balde. A gente pode chutar o balde. A gente só pode chutar o balde se chutar o balde não causar conflitos mentais e emocionais no intelecto do indivíduo que chutou o balde. Se ele tiver uma consciência, uma clareza de compreensão de que Ishvara cuida de tudo e de todos, ele pode chutar o balde, sem nenhum ressentimento, sem nenhuma culpa, entendeu? Sem nenhum conflito. Mas se ele não tiver essa total clareza, entendeu? Aí ele vai acabar experienciando muitos karmas conflitantes que vão ser ainda mais obstáculos, né, no seu crescimento espiritual. Enquanto ele senta no campo de batalha, acossado pelas suas emoções, ele está pensando em escapar para uma caverna nos Himalaias.
Mas busca do ser não é uma fuga. Você precisa resolver a sua vida. O karma do indivíduo tem que ser propício. Né? E a gente tem que compreender como reduzir a nossa condição kármica. Entendeu? Se a gente fica preso em muitas ações, a gente vai ficar sempre produzindo mais karma, mais karma. Então, a gente, na medida do possível, a gente tem que restringir todas essas atividades, sejam elas altruístas, sejam elas para salvar os outros, para salvar o mundo, para criar os meus filhos, etc., etc., reduzir ao máximo, senão tudo se torna um samsara, até mesmo um samsara colorido de espiritualidade, né? Distração, atividades, 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 e a gente nunca cria aquele espaço que o Nisargadatta criou, dizendo assim, não, das 6 da tarde até às 6 da manhã ou 7 da manhã, eu não falo com ninguém. Aquelas 12 horas são minhas, entendeu? Então, essa é a dificuldade de ser um householder, um dono de negócio, um pai de família, e ao mesmo tempo um yogi. Mas para um indivíduo com temperamento rajasi, que é a única alternativa, entendeu? O verso número 4. Alguns argumentam que auto-investigação e karma yoga sejam diferentes, mas ambas levam à liberação. Portanto, o sábio vê karma e conhecimento, contemplação, conhecimento, como uma só yoga. Um é o estágio 1, o estágio 2. O processo de preparação e conclusão. Então, tudo isso é parte desse processo de elevação espiritual. O sábio vê o Karma Yoga e o Jnana Yoga como uma coisa só. Renúncia de ação é difícil sem Karma Yoga, mas se você é discriminante e comprometido com Karma Yoga, você irá rapidamente entender sua natureza ilimitada. Então, o Krishna está apresentando de novo esse mesmo conceito, que nós estamos desdobrando extensivamente, que tudo isso faz parte de uma yoga, entendeu? Veja bem, o Vedanta é a yoga do autoconhecimento que inclui o Karma Yoga. Então, o Karma Yoga prepara, o Jnana Yoga conclui, ele revela a real natureza do indivíduo como esse princípio que é sempre livre, e independente de tudo. Então, tudo isso faz parte desse mesmo processo de elevação espiritual, a vida espiritual do indivíduo, o curso espiritual do indivíduo. Renúncia de ação é difícil sem Karma Yoga. Na verdade, ele é impossível sem Karma Yoga. Ah, não, mas o Nisargadatta Maharaj ele não precisou de Karma Yoga. Então, o que a gente tem que lembrar? Para toda regra existem exceções. E existem realmente exceções? Não, não existem exceções. Por quê? Porque Ramana Maharaj ele foi um Karma Yoga em nascimentos anteriores, entendeu? Ninguém nasce com uma mente extremamente já pura e contemplativa, entendeu? Pronta para o autoconhecimento. Por acaso, a vida não é uma loteria, entendeu? Então, nada ocorre, isso é um sistema inteligente, meritório, onde os nossos esforços são indispensáveis nesse processo de crescimento ou elevação. Então, não existe exceção realmente. É impossível, praticamente, o Jnana Yoga sem o Karma Yoga. Portanto, o sábio vê Karma Yoga e o conhecimento como uma só yoga. Renúncia da ação é difícil sem Karma Yoga. É praticamente impossível. Mas se você já é um discriminante, discriminante é o quê? É um indivíduo que possui uma mente contemplativa, uma mente discriminativa. A mente ela só tem a capacidade de começar a exercer essa faculdade discriminativa de modo mais sutil. Quais são as discriminações oferecidas ou sugeridas pelo Vedanta? Primeiro, a gente precisa compreender o Dharma Field, o campo dármico, e as leis que governam, de tal modo que a gente compreenda essas leis da causalidade e compreenda o Dharma.
de modo que a gente possa começar a discriminar o Dharma do Adharma, do Dharma do Adharma. Num estágio mais avançado, nós precisamos de uma sutilização ou purificação ou refinação intelectual que nos permitirá de discriminar o quê? Satya de Nitya, né? Aquela minha existência livre da ação, da minha existência que é sempre em ação, né? Então, essas discriminações só são possíveis numa mente contemplativa, né? Portanto, a renúncia da ação é difícil sem o Karma Yoga, mas se você é discriminante, significando dizer, se você já possui uma mente pura, uma mente contemplativa, e se você é comprometido com o seu autoconhecimento, você irá rapidamente obter a compreensão, né, da sua natureza não limitada, infinitamente não limitada. Essa é a realização Aham Brahmasmi. Né? Se os seus órgãos dos sentidos estão contidos, controlados, regulados, regulados é uma palavra ainda mais, né, mais interessante, né? Porque a gente pode tentar controlar através da repressão e da opressão. Mas a gente sabe que reprimir ou suprimir essas vasanas pode causar efeitos negativos, né? Efeitos colaterais negativos, né? Então, é melhor a gente saber regular e saber quando afrouxar a rédea se diz? Quando afrouxar e quando puxar a rédea, entendeu? Então, a gente sabe, né? Não, eu preciso de dar um pouco de vazão a esses rajas, então é melhor que eu vou varrer a casa, vou varrer o ashram hoje. Não, é minha, a vassoura é minha hoje, né? Eu vou varrer o ashram. Por quê? Eu tenho que dar um pouco de vazão, porque eu estou tentando ali estudar, contemplar e meditar e não estou mais conseguindo. Porque os rajas estão batendo na minha porta e estão dizendo assim, você precisa de agir, né? Então, nós temos que saber quando regular, porque se a gente força a barra, entendeu? Se a gente força a barra, isso quase que inevitavelmente, ele causa um efeito não desejado, né? Renúncia de ação é difícil sem Karma Yoga, mas se você é contemplativo, discriminante e comprometido com Yoga, você irá rapidamente realizar a sua natureza ilimitada. Se seus órgãos dos sentidos estão regulados, controlados, sua mente está purificada pelo yoga e você sabe que o seu ser é o ser em todos os seres, o ser não dual, existência, consciência, né? Que é o substrato, que é o fundamento, a base de todos os objetos sencientes e inertes de Nitya, né? Você sabe que o seu ser é o ser de todos os seres, você não será impactado pela ação e seus resultados, né? Então, na medida que você vai desenvolvendo uma mente discriminante e você permanece comprometido com os seus papéis sociais, entendeu? Aí você vai compreender, em seu devido tempo, que não existe contradição, que a ação e a inação, elas existem simultaneamente. A minha natureza livre de ação, ela permeia e pervade cada uma das minhas ações, entendeu? Então, você já não precisa de fugir ou evitar as ações. Você pode agir no mundo, né? Então, aquele impulso inicial do Arjuna, ou da maioria de nós, de querer chutar o balde e fugir para os Himalaias, ele não é producente, né? Porque o sannyasi, ele só vai realmente poder, né, desfrutar daquele meio ambiente extremamente, né, livre, satívico, livre de atividade, se sua mente estiver já devidamente satívica, desenvolvida, contemplativa, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord.